E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Vamos retomar aqui os vídeos de lousa. Faz tempo que eu não gravo nada aqui nessa lousa, eu já tinha até perdido um pouco da prática, mas a gente tenta retomar devagarzinho. Eu vou fazer um vídeo que, teoricamente, aqui no compêndio dos vídeos na lousa, eu já tenho alguma coisa explicada sobre esse aspecto aqui no vídeo de transporte de oxigênio pela hemoglobina. O vídeo está aqui no link na descrição desse vídeo aqui. Só que eu vou fazer um vídeo dedicado a isso e explicar com um pouco mais de detalhes esses fatores aí para vocês, tá bom? Então, o que eu vou explicar nesse vídeo? Eu vou mostrar para vocês aqui os componentes que influenciam no aumento ou na diminuição da afinidade da hemoglobina para com o oxigênio em diferentes pressões aqui onde a hemoglobina estiver presente. Uma coisa é fundamental, só para a gente recapitular. A hemoglobina ela tem uma afinidade com o oxigênio e a ligação dela com esse oxigênio é muito mais intensa quanto maior for a pressão de oxigênio, de O2. Então você vê, lá nos pulmões, a pressão de O2 ela é muito alta. Então, se a pressão parcial de oxigênio for muito alta, olha aqui, ó, a ligação, a saturação da hemoglobina com o oxigênio vai ser alta também. Conforme ela vai indo para os tecidos, nos tecidos a pressão de oxigênio ela tende a ir diminuindo. Conforme vai diminuindo o calibre dos vasos, a pressão de O2 também diminui. Com isso, o oxigênio ele vai se desligando da hemoglobina e migrando para os tecidos. Só que tem um ponto importante que a gente precisa destacar. Essa afinidade aqui do oxigênio para com a hemoglobina pode ser deslocada tanto para a direita, ou seja, diminuindo a afinidade do oxigênio para a hemoglobina, quanto para a esquerda, aumentando a afinidade do oxigênio para a hemoglobina. Uma coisa que a gente precisa notar é que em que situação vale a pena aumentar ou diminuir a afinidade do oxigênio para a hemoglobina. Pensa no seguinte, se porventura o oxigênio está ligado com a hemoglobina e algum desses fatores começam a entrar em ação e aumentar a afinidade do oxigênio para a hemoglobina, a dissociação desse oxigênio fica mais complicada em relação a condições onde a afinidade vai ser menor. Tá? Então, nesse aspecto, o que a gente pensa? Se um tecido que tem baixa pressão de O2 e eu tenho uma hemoglobina que está com uma afinidade maior, mais aumentada com o oxigênio, não vai ocorrer o deslocamento do oxigênio para o tecido. Isso pode ser um problema. Tá? Então, em algumas condições, é necessário mexer aqui nessa afinidade da hemoglobina para favorecer aí o deslocamento do oxigênio para os tecidos, tá certo? Então eu tenho 4 circunstâncias aqui específicas que podem mexer tanto para aumentar a afinidade, aqui para a esquerda, aumentar a afinidade do oxigênio com a hemoglobina, como diminuir a afinidade do oxigênio para a hemoglobina. Quais fatores são esses? Temperatura, pressão de dióxido de carbono, concentração de 2,3-bifosfoglicerato, que é um componente da via glicolítica, e a concentração de íons H+, medidas em pH. Qualquer um desses fatores pode ou aumentar ou diminuir a afinidade da hemoglobina para com o oxigênio. Vamos falar primeiro das circunstâncias onde a afinidade vai ser aumentada. Se a gente pegar temperatura, pressão de CO2 e a concentração de bifosfoglicerato, se os três aqui caírem, ou seja, tem uma queda na temperatura, uma queda na pressão do CO2 e uma queda na concentração de bifosfoglicerato, nós temos um deslocamento da afinidade do oxigênio para a hemoglobina para a esquerda, ou seja, eu preciso, teoricamente, de uma pressão menor para atingir a mesma saturação em relação à condição normal, ou seja, a afinidade aumentou. Tá? Então, se a temperatura cai, a hemoglobina fica mais ávida para captar esse oxigênio. Mesma coisa, diminuição da pressão de CO2. Se tem menos CO2, vamos ter a capacidade de captar mais oxigênio pela hemoglobina por conta de mecanismos de acidificação. Olha só que interessante. Se o PCO2 cai, a pressão de CO2 cai, automaticamente o pH vai subir.
E com um pH mais alto, a hemoglobina consegue se ligar mais fortemente aí ao oxigênio. E no caso do bifosfoglicerato, ele é um modulador alostérico da hemoglobina, que faz com que a hemoglobina, quanto mais ele estiver ligado, mais ele favorece a dissociação do oxigênio para com a hemoglobina. Se diminuir a concentração do bifosfoglicerato, então essa modulação alostérica vai estar numa conformação que favorece a ligação do oxigênio para a hemoglobina. Então a gente tem aqui deslocado para a esquerda. Então essas condições em locais onde a pressão de O2, é mais baixa, eu tenho maior dificuldade em liberar esse oxigênio para o tecido. Por exemplo, no caso de uma transfusão de sangue, onde as hemácias têm uma baixa concentração de fosfoglicerato. Isso pode ser um problema para o indivíduo captar oxigênio nos tecidos, porque quando se doa sangue e faz a transfusão, as hemácias têm uma baixa concentração de bifosfoglicerato. Então tem que tomar cuidado em relação a esse ponto aí. Tem algumas abordagens que podem ser feitas aí para aumentar aí essa afinidade, diminuir, a afinidade da hemoglobina para com o oxigênio. Em condição oposta, se a gente for olhar aqui nesse aspecto agora, a curva em vermelho, ou seja, diminuir a afinidade do oxigênio para a hemoglobina, todos os fatores também podem influenciar. A grande questão é que agora eles têm um comportamento inverso. Então, se a queda da temperatura aumenta a afinidade da hemoglobina para com o oxigênio, então o aumento da temperatura vai fazer a condição inversa. A mesma coisa para a pressão de CO2. Só que veja, se a pressão de CO2 aumenta, o pH ele cai. Por quê? Porque o CO2 faz com que a concentração de íons H+ aumente. E para quem não sabe, o P aqui do pH corresponde a uma condição matemática que é menos log de alguma coisa. Então isso aqui é menos log da concentração de íons H+. Então é sempre inversamente proporcional. Aumentei PCO2, o pH vai cair. E se eu aumentar também a concentração de bifosfoglicerato, eu desloco esta curva para a direita, diminuo a afinidade da hemoglobina para com o oxigênio. Então, em condições onde há uma pressão mais baixa aqui de oxigênio, eu consigo liberar uma condição, eu tenho uma saturação um pouco diferenciada nesse aspecto. Então, eu consigo liberar com mais facilidade esse oxigênio em condições onde eu diminuo a afinidade do oxigênio para com a hemoglobina. Tá certo? Isso é só para explicar esse gráfico. Coisa rápida, coisa tranquila. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto aí, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso canal. Compartilha, ativa o sininho para receber as nossas notificações, porque nós estamos voltando. Beleza? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.